Queridos irmãos e amigos, nós aqui estamos novamente numa transmissão ao vivo. Inicialmente, eu gostaria de agradecer algo muito especial que aconteceu essa manhã. Nós recolhemos os itens para a Cesta do Amor e eu gostaria de agradecer o povo de nossa igreja, que foi bastante generoso. Até parece que nesta ocasião nós demos mais do que demos em vezes passadas. E eu agradeço de todo o coração a sua generosidade, a sua bondade e o seu amor. Agradeço também a Lucila e o Julio que estiveram lá para nos ajudar. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Nesta noite, eu gostaria de falar sobre a loucura que é esconder os nossos pecados. Eu gostaria de ler um trecho na palavra de Deus em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Sabemos que o homem, desde o princípio, ele tenta esconder os seus pecados. Foi assim com Adão e Eva, e não é diferente conosco nestes dias, pois sempre tentamos esconder. Tem sido assim. Lá no Jardim do Éden, isto ocorreu. Mas é interessante que nós devemos lembrar que isso é uma loucura. Isto não é certo. Isto nunca deu certo. Gostaria de lembrar que Deus conhece todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. E que nada podemos esconder de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 47, Jesus, quando falava com seus discípulos, a palavra de Deus diz que ele conhecia os seus pensamentos. Jesus sabia a intenção de cada um deles. Em João capítulo 2, versículo 25, a palavra de Deus diz: não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele, Jesus, bem sabia o que havia no homem. Gostaria de lembrar algo também. Nós pensamos que escondemos, achamos que conseguimos enganar. A verdade é outra. É impossível. A palavra de Deus diz lá em Lucas, capítulo 8, versículo 17, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Nada é escondido que não venha a ser conhecido. E, mais ainda, trazido à luz. É o que diz a palavra de Deus. Lucas 12, versículo 13, a Bíblia diz assim: o que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia. E o que vocês dizem baixinho nos ouvidos, dentro de casa, será dito em cima do telhado. Isso quer dizer bem alto. Vai ser revelado. Vai ser conhecido. O que eu gostaria de deixar claro aqui é que Jesus disse, antes mesmo que você pense, Deus já conhece o seu pensamento, já conhece o desejo do seu coração. A palavra de Deus diz também em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem
até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Portanto, esconder os pecados não ajuda ninguém e também nem diminui a punição. Sabemos que esconder é errado. Porque quando escondemos, acabamos mentindo, acabamos enganando, trapaceando, manipulando, e este nunca foi o plano de Deus para o homem. E nós temos muitas situações na Bíblia onde pessoas tentaram enganar, tentaram esconder, mas não deu certo. Foram prejudicadas. Algumas até perderam suas vidas. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paralelamente, eu gostaria de usar um outro versículo, também em Romanos capítulo 3, versículo 23, aonde diz, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Gostaria de frisar muito, o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, a Bíblia diz. Romanos 3, 23. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Para ilustrar isso, eu gostaria de falar sobre algo que aconteceu muitos anos atrás. Eu estava viajando nos Estados Unidos e eu preguei numa igreja em Detroit. E lá tinha um casal que no final do culto perguntou qual seria o meu próximo destino. Eu expliquei, nós conversamos e eles falaram para mim bem assim: você vai ficar conosco essa semana até o seu próximo compromisso. E na sua casa tinha um basement, que é o porão, que era uma casa linda, maravilhosa, um lugar completo. Era uma outra casa. Era o porão. O porão nos Estados Unidos é algo muito precioso, porque é o lugar onde você fica protegido dos tornados. Essa é a proteção da família quando tem estas tempestades, tornados. E aquele basement, aquele porão, era lindo, era confortável, era uma outra casa, como disse antes. E ali eu fiquei bem à vontade, porque o casal trabalhava, e durante o dia eu acabava ficando sozinho. E eu já carregava comigo alguns livros, ele ficou curioso de saber os livros que eu estava lendo, e ele acabou recomendando um livro que ele me deu de presente. E esse livro era muito interessante, porque falava sobre a globalização. O mundo passaria pela globalização. E eu devorei esse livro. Esse livro é muito interessante. E uma das coisas que o autor colocou neste livro foi que o mundo seria nivelado. O mundo seria nivelado por causa da globalização. Isso é fácil de compreender hoje. Naqueles dias era difícil. E o mundo realmente foi nivelado. Talvez ainda não esteja completamente nivelado, mas muitas coisas que acontecem hoje, em questão de pouco tempo, outros continentes já sabem, já praticam, as informações correm numa rapidez incrível. Economicamente, o mundo também está nivelado. Eles são capazes de fazer negócios rápidos.
é capaz de trocar ideias rapidamente, porque o mundo hoje foi nivelado através de informações, através da informática. Mas eu quero chegar neste ponto. Quando o homem foi nivelado? O homem foi nivelado quando pecou. A Bíblia diz que nós nascemos do pecado, portanto, nós também estamos nivelados. O homem se perdeu. O homem se distanciou de Deus. E aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Corremos os mesmos perigos. Temos os mesmos privilégios muitas vezes. Mas é fato, temos os mesmos problemas. E hoje, nós estamos diante de uma situação terrível. Uma situação muito complexa. E você sabe do que eu estou falando. Eu estou falando de uma peste que está atingindo todos os continentes, todos os países e em todo o mundo. E agora, meu querido, gostaria de lembrar: a sua cor não muda, a sua profissão não muda. Você pode ser uma pessoa de uma formação muito boa, mas diante de uma situação como esta, você é pobre como qualquer outra pessoa. Não existe rico, não existe pobre. Não existe branco, não existe negro. Não existe religioso ou não religioso. Não existe carro, uma Mercedes ou um Fiat Uno. O fato é que aquilo que temos, aquilo que possuímos, não vai nos proteger de maneira nenhuma. O fato é que nós estamos como se tivesse numa panela de pressão. A coisa está fervendo. É muito séria. Mas, lembre-se disso, é mais sério ainda você não ter a garantia de que você foi aceito por Deus. É não ter a garantia de que você está absolutamente seguro de passar a vida eterna com Deus. O fato é que as pessoas não têm este conhecimento, sempre se esconderam atrás de alguma coisa, mas nunca tiveram um encontro com Deus, nunca tiveram uma intimidade com Deus, nunca tiveram um relacionamento com Deus. Portanto, a humanidade, os homens, estão nivelados, estão perdidos, estão sem esperança. É disso que eu estou falando. Isso é mais sério do que o coronavírus. Muito mais. Eu posso ser curado do coronavírus, mas eu, ao morrer, eu não posso dar um jeito diante de Deus. Nada poderá salvar-me. Nada, absolutamente nada. E é isso que você precisa entender. O mundo está nivelado, sim, infelizmente, porque não conhece Deus, porque não conhece Jesus Cristo como Salvador pessoal e Senhor de suas vidas, nunca receberam em seu coração e em suas vidas. Assim tem sido o homem. Adão e Eva, Acã, entre outros. Gostaria que você entendesse que as coisas espirituais são muito mais sérias do que você pode imaginar.
viver com Deus, ter intimidade com Deus, ter relacionamento com Jesus Cristo, receber Jesus em sua vida, deixar que Ele seja o Senhor e Salvador de sua vida, é mais importante até do que ser salvo deste vírus. Ser salvo eternamente, viver com Jesus eternamente, viver com Deus eternamente. Gostaria de lembrar que o homem, infelizmente, ainda se esconde, tenta se esconder. Gostaria de lembrá-los que foi assim através da história. Foi assim com Adão e Eva, foi assim com Acã, foi assim com Ananias e Safira. Gostaria de lembrá-los que lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo 1 a 4, a Bíblia diz: desta maneira, um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua esposa, venderam uma propriedade e eles seguraram uma parte para si, sabendo disso, a sua mulher fez o mesmo, e ele chegou aos pés dos apóstolos, depositou lá um certo valor, e Pedro leva esse homem a refletir e diz a ele: o que levou a pensar e fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. E a Bíblia diz que este homem caiu morto. Mais tarde chega a sua esposa, com a mesma atitude. E o mesmo é dito a ela. Ela também cai morta. Então a própria Bíblia mostra estas situações. Mas eu gostaria de lembrar: o único que pode cobrir os nossos pecados, ou ainda esconder os nossos pecados, é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, Jesus Cristo, que é a fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue. Queridos, Jesus Cristo, a Bíblia está dizendo, morreu por nós e nos libertou através de seu sangue. O sangue de Jesus cobre os nossos pecados. O sangue de Jesus esconde os nossos pecados. Quando os nossos pecados foram cobertos pelo sangue de Jesus, eles jamais serão lembrados. A palavra de Deus diz também em Romanos 6, versículo 11, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aqui eu gostaria de dizer, meu querido, já disse anteriormente, não importa a igreja que você vá, não importa se você é evangélico ou não evangélico,
cristão ou não cristão, o fato é que o ser humano lida com esta situação. Há muitos evangélicos mentirosos. Há muitos evangélicos que enganam, que mentem, dão péssimo testemunho. Gostaria que você refletisse sobre isso. Acã era conhecedor da palavra. Ananias e Safira, mesma coisa. Entre outros personagens. Eu gostaria de lembrá-lo que o que estou dizendo é para você refletir profundamente como pessoa, não como religioso. Estas coisas acontecem porque você e muitos outros não têm um relacionamento genuíno com Jesus Cristo. A pessoa que de fato deseja viver para Deus, ela sofre transformações. Ela deseja construir para o bem comum. Portanto, ela não vai enganar, não vai mentir. Ela vai eliminar os pecados de sua vida, ela vai se esforçar para retirar todos os embaraços de sua vida. Você deve viver para Jesus. Não interessa a igreja que você vai. Você deve viver para Jesus. Você deve querer ter um relacionamento profundo com Jesus. Gostaria de ler Apocalipse capítulo 5, versículo 8 a 10. A palavra de Deus diz assim: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e a taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és, e ele digno, tu és digno de receber o livro, abrir os selos, pois foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, nação, língua. Tu os constituíste reinos e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Deixe-lhe fazer uma pergunta. Como pode o sangue de Jesus ser usado em meu benefício, em seu benefício? Como isso poderia ter efeito? Em primeiro lugar, arrependa de seus pecados. Arrependa de seus pecados. Isto é para todos, evangélicos e não evangélicos. A Bíblia diz, em 1 João, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Que palavra! Esta noite, você pode recomeçar a sua vida. Gostaria de lembrá-lo que o coronavírus não é o maior problema que temos nesse momento.
O pecado escondido no seu coração é maior, mais perigoso que o coronavírus. Por quê? Porque se você não cuidar disto, você vai ter problemas com Deus. E aí me entristece. Por quê? Porque sabemos perfeitamente o destino da alma do homem, a perdição eterna. Mas a boa notícia é que a palavra de Deus diz, em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de tornarem-se filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, a Bíblia é muito clara. Este versículo está dizendo em receber. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de tornarem-se filhos de Deus. Deus aceita. Basta confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua alma. Reflita, pense profundamente no que a palavra de Deus tem a dizer. Cuide disso. Esconder de Deus, morrer em seus pecados, é mais perigoso do que o coronavírus. Que Deus abençoe a tua palavra e que Deus abençoe a cada um de vocês que nos acompanharam nesta noite. Gostaria de encerrar com uma palavra de oração. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai Celestial, nós oramos nesta noite, agradecidos pela permissão do Senhor de usar estes recursos para chegarmos até nossos irmãos em Cristo e pessoas que são nossos amigos, conhecidos, pessoas que neste momento estão preocupados, ansiosos, temerosos com toda a situação. Eu oro nesta noite, Pai, pedindo a tua bênção sobre todos aqueles que nos acompanharam. Eu peço a Deus que o Senhor abençoe esta família que está nos assistindo nesta noite. Eu peço que o Senhor abençoe aquele que nos assistiu, aquele que acompanhou, aquele que deixou a tua palavra tocar em seus corações. Ó Pai, eu não tenho recursos, não sei quem são estas pessoas, mas eu sei neste exato momento que o Senhor sabe e que teu Espírito age, que teu Espírito fala, que teu Espírito comove, que teu Espírito consola, que teu Espírito conforma, teu Espírito motiva. E eu peço a Deus que cada uma dessas pessoas nesta noite possa curvar-se diante do Senhor e tomar a decisão necessária de forma simples. Porém, sabemos, ó Pai, que o Senhor está atento àquele que abre a sua vida, abre o seu coração. E eu peço nesta noite, ó Pai, a bênção do Senhor sobre todos aqueles que estão nos ouvindo. Pai, eu peço a tua bênção sobre nosso país, pelo mundo, ó Pai. Peço que o Senhor esteja no controle de toda essa situação. Peço que o Senhor abençoe as nossas autoridades, nosso presidente, o ministro da Saúde, secretário da Saúde desse país, desse estado, desta cidade. Pai, nós colocamos todos nas tuas mãos, suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo a tua bênção. Eu peço, ó Pai, que o Senhor abençoe os médicos, as enfermeiras, os voluntários, ó Pai, todos aqueles que estarão lidando nesta guerra. Pai, eu peço que o Senhor esteja no controle de tudo, que o Senhor esteja abençoando e preservando vidas.
Pai, nós entregamos tudo e todos em tuas mãos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor visite cada lar, abençoe cada lar nesse período de quarentena. Pai, ajude cada um, abençoe a cada um. Pai, nós entregamos cada vida nas tuas mãos e suplicamos a tua bênção no nome precioso de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina eternamente. Amém.